Fala galera, boa noite a todos. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem aí? Me avisem aí através dos comentários, tá? Fala comigo aí, interage aí, acabei de chegar. Compartilha pra geral aí. Vamos trocar ideia aqui sobre várzea, né? Você que tá envolvido no futebol de várzea, quer saber do que é que rola. Acabei de chegar, velho. Só deu tempo de tomar o banho mesmo, lá na empresa. Minha moto parou lá no trabalho, ainda bem que parou lá. Chamei o Uber Moto, do Mix Mateus. Meu amigo, barbeiro aonde? Vou cortar mais o quê? Daqui a pouco eu tô careca, vou cortar mais o quê? Me ajude, Bolívia. Cortar mais o quê? Me diga aí. A moto parou, fui lá no Mix Mateus, peguei minha esposa. E estamos aqui, né? Vamos trocar ideia aqui sobre futebol de várzea. Compartilha pra geral aí, o número tá muito pequeno. A gente teve um bocado de gente aí nos comentários do nosso pronunciamento. E agora é hora de fazer um outro pronunciamento que pode ajudar não, né? Que pode, assim, pender um pouco pro lado dos caras que jogam, né? Porque o pronunciamento foi pesado O pronunciamento foi pesado por conta do ocorrido na Copa das Favelas. E aí muita gente sentiu assim, né? Pô, Igor tá a favor do Isaac, tá contra os jogadores. Aí agora a gente tá fazendo um pronunciamento que tem a ver muito com os caras que jogam, né? Sem mais delongas. Levar meu barbeiro é rei. Tem mais que cortar não, rei. Agora é só careca, viu? É a cabeça mesmo, a micoca que é grande, viu? Tem mais nada não, aí. Tem mais não, aí. Passei a máquina. Tamo junto, Valtinho, é nóis. Gil Doce, meu amor, vai chegar aí o evento. Show de bola, a gente tem divulgado aí nos stories. Boa sorte ao pessoal aí da organização. Um abraço aí pra geral. Em breve a gente vai continuar divulgando aí o evento, né? Fábio Matos, parceiro Deca. Vamos lá, vamos botar os assuntos em dia, vamos lá. Deca chegou por aí, o pessoal tá chegando, vamos compartilhando aí pesado. Vê só, gente. Quando a gente fez aquele pronunciamento a respeito... Tamo junto, Anso. Quando a gente fez aquele pronunciamento do último domingo, eu fiz aquele pronunciamento porque, assim, né, vocês sempre conversam muito comigo, porque desde que eu comecei, professor Douglas, tamo junto, boa noite. Vocês conversam muito comigo, assim, apesar de eu ser uma influência muito grande, com um perfil muito grande, a galera sempre interage comigo, porque desde que eu comecei, vocês perceberam em mim um certo talento, a desenvoltura na forma de falar e tocar os assuntos e fazer as análises do futebol. E isso fez com que tudo que rola aí, o pessoal fica mandando mensagem pra mim, chega pra mim, manda, isso... E às vezes eu tô no trabalho, aí chega informação de acordo, informação de punição, rodadas, isso é muito bom. E eu já tava ficando incomodado com aquilo que tinha acontecido no último sábado, decidi me pronunciar, tava deitado aqui em casa, cheguei e fiz aquele vídeo, o vídeo bombou, assim. Eu meio que... Eu expus tudo aquilo que tava que tava no coração de todo mundo que quer um bom futebol de várzea, a realidade é essa. Eu me pronunciei ali e eu assisti o meu vídeo várias e várias vezes, véio, porque apesar de eu me considerar um bom comunicador, eu acho que eu consegui superar bem as expectativas, eu consegui expressar tudo aquilo que todo mundo que quer fazer um bom futebol queria dizer e não tem a voz, né? Não tem a oportunidade através das redes sociais com bons seguidores, né? Depois a gente teve a oportunidade de visitar Gegel e todo mundo sabe o que aconteceu na competição. A ideia de ir à casa de Gegel já era um desejo que eu tinha desde o início, mas para mostrar que a gente precisa sair de casa e a gente está sujeito a tudo. Mas especificamente uma pessoa inocente que estava ali com uma outra pessoa que não tinha a ver com futebol de várzea, a realidade é essa. A pessoa que agiu daquela forma não representa o futebol de várzea, não era atleta, não era diretor, e a gente não pode nem considerar como torcedor. Dias depois, uns 2, 3 ainda vieram falar comigo, não, Igor, você falou que estava na torcida do Panelinha, eles estavam na torcida do Panelinha, isso não quer dizer que o Panelinha tem culpa ou tem alguma coisa a ver. Entendeu? Existem pessoas que saem de casa mal intencionadas. O que eu quis mostrar naquele vídeo é que a gente muitas vezes sai de casa e a gente pode arrumar um desacerto, alguém cismar com a gente com o coração cheio de maldade pode nos prejudicar. Imagina a gente procurando. A ideia foi essa, né? Então, beleza. A gente aguardamos aí o pronunciamento do acordo. E é sobre essa decisão do acordo que a gente precisa conversar aqui. Eu já mostrei por A mais B que a minha intenção não é favorecer ninguém em particular. Eu também falei que eu não estava ali exclusivamente para defender atletas. Vou abrir um parêntese aqui e vou expor uma situação para vocês. Horas antes da gente ir pro jogo, eu tive a oportunidade de conversar com o Lugano. Muita gente não sabe, o Lugano é meu amigo de infância. Eu entrei muito na várzea por conta dele, por conta de Caveira, por conta de Bebê, né, Alaba. Eles são meus vizinhos, amigos.
E ele tava passando por uns problemas pessoais, né? Que obviamente eu não vou expor aqui. E eu disse a ele, mano, vamos pro jogo e tal, ele vou pra esfriar a cabeça e tal. De repente ele foi um dos pivôs daquele acontecido. E se você assistiu o meu pronunciamento de 8 minutos referente àquela situação, tudo que eu falei poderia servir de carapuça, principalmente para ele. Por quê? Porque eu não tenho intimidade de saber a vida particular de Ayrton. Eu não tenho intimidade para saber a vida particular de Rodrigo. Eu tô citando os nomes porque você já sabe quem são. Eu sou amigo de Juninho, mas assim, existem outros influencers que são muito mais próximos a ele. Minha relação com o Juninho é sempre assim, entrevistar, ele me trata bem, eu trato ele bem. Então eu poderia falar de um bocado de coisa em particular, e o que eu enfatizei foi, se você tem algum problema, não saia de casa para jogar. Isso ficou unânime no meu discurso. Então eu sempre tentei provar desde o início que a minha intenção não foi apoiar nenhum atleta em particular, e nenhuma competição, e nenhuma pessoa que coloca campeonato, e sim defender o nosso ecossistema. Qual é o ecossistema da Várzea? É time, é jogador, é árbitro, é organizador, é gente que trabalha fazendo arte, é gente que somos os influencers que agora, por mais que a gente queira ou não, somos parte dessa engrenagem, porque vocês reconhecem o nosso trabalho e nos convidam para os jogos, né? Então, gente que toma conta de campo, gente que ajuda a diretoria. Então todo o ecossistema, a Várzea é feita por todo mundo. Todo mundo faz a Várzea. Eu tenho que entregar o meu papel da melhor forma possível, procurando a imparcialidade, procurando mostrar os lances, procurando mostrar os gols, tentando na medida possível de cobrir diversos jogos, entrar em vários campeonatos. Os organizadores, eles têm um papel deles de trazer a transparência da competição, fazendo que a competição corra da melhor forma possível, pagando o valor da premiação conforme o acordado, trazendo as premiações, enfim, cada um tem o seu papel. A atleta também tem, que é chegar lá e jogar e defender a sua agremiação. E a agremiação tem o seu papel de respeitar as decisões da organização, entrar nas competições, cumprir com seus compromissos financeiros, seja com a competição, seja com o atleta, o que ele acertou. Então, assim, a gente precisa primeiro fazer esse aparato, porque a galera sempre toma muito pro coração. Eu, quando entrei no futebol de Várzea, eu senti muita dificuldade, porque eu vim de um ambiente totalmente diferente disso aqui. Não estou falando com nenhum tipo de preconceito, tá certo, gente? Mas eu vim de um ambiente, por exemplo, muita gente sabe, eu trabalho com informática, eu trabalho no tribunal, eu tenho um curso superior, eu sou um cara que eu sou muito preocupado com aquilo que eu digo e penso, eu não exponho opiniões minhas particulares sobre outros assuntos, a não ser o futebol aqui nesse perfil. Então eu sempre tento tratar todo mundo de um jeito certo. E a gente está no meio de um público que a gente tem todo tipo de instrução, de escolaridade, de vivência de vida. Então isso acaba, tipo assim, fazendo que a turma toda hora fique, tu é quem? Tu torce pra quem? Não sei o quê. Tu é fulano, tu narra aqui, e não sei o quê. Se a gente faz uma análise, o cara pensa que é pro coração. Então eu no início, eu senti muita dificuldade quanto a isso, tá certo? Então eu sempre procurei fazer meu trabalho com transparência para que eu nunca passasse por isso. E quando eu decidi sair em defesa dos caras, eu sabia que eu estava correndo o risco de não ter as portas abertas com o pessoal da União. Tá entendendo? Porque, querendo ou não, eu escancarei um problema e estourou diretamente com o União e Força, que é um time gigantesco, que tem um trabalho social muito forte, que tem pessoas comprometidíssimas com o trabalho. E eu correria esse risco. E ainda assim eu fui a público e falei. Eu fui lá e expus a minha opinião. Resultado, a Ayrton, né, que foi uma das pessoas que se envolveu nessa situação, tem meu zap, chegou pra mim, me agradeceu, mano, você tá certo. Eu cheguei pra ele, mano, por favor, não entenda que é nada particular. Ele disse, não, mano, você tá certo. Rodrigo falou a mesma coisa. O Wallace, que não tava na situação, que é um dos torcedores do União, que anda sempre junto com o Rodrigo e a Ayrton, que sempre tá nos jogos lá, sempre chega pra mim, me agradeceu. O Bruno me agradeceu. No outro dia eu já estava falando com o Paulo, porque teve um evento que eu divulguei. Esse evento, Rio Doce, meu amor, ele quis saber mais informações. Então, assim, graças a Deus eu saí pela porta da frente em relação à União. Mas agora a gente também precisa expor um problema que está acontecendo na Várzea, que cedo ou tarde vai dar um problema muito grande para quem faz o futebol de Várzea, no tocante à organização e à arbitragem. E, só para fechar, quando eu fiz aquele pronunciamento, o pessoal que representa a SAPFEP me procurou. E amanhã vai ter uma reunião onde esse assunto da agressão vai ser posto à discussão. E eles me convidaram para representar o pessoal que faz a mídia, porque eu também saí em defesa dos caras publicamente. Eu agradeci o convite, eu só não vou porque eu estou trabalhando. Então veja que graças a Deus eu consegui fazer um discurso e dar a cada um o que cabe. O que cada um fez de errado eu tentei denunciar aqui. Tá certo? Então que fique claro, eu não tenho nada contra a União, os caras nunca me trataram mal, deixaram as portas abertas para mim. Bruno me agradeceu pelo meu pronunciamento, pela defesa que eu saí dele na pessoa de Paulo Ribeiro. Ayrton falou comigo, Rodrigo falou comigo, me mostrou os prints que ele foi pedir perdão ao árbitro, ele mostrou pra mim. Então isso prova que eu fui um cara que consegui ser imparcial. E é com essa mesma imparcialidade que eu vou tocar nesse assunto aqui agora. Vê só, saiu a punição do acordo
E a gente precisa agora começar a repensar como é que a gente vai viver a várzea a partir dessa realidade. A gente sempre teve casos de agressão, vira e mexe, estoura uma bomba, mas eu acho que essa foi a que tomou a maior proporção. Envolveu a Prefeitura do Recife. Amanhã vai haver essa reunião com a arbitragem, com a SAPFEP e os demais. Lembrando que o árbitro não tá incluso nessa federação de árbitros, mas ainda assim o pessoal saiu em defesa dele. Então, assim, tudo que vem para somar tá valendo. Eu não sei se vocês sabem que existe o acordo, né? Existe o ADFV, que é o Acordo Disciplinar do Futebol de Várzea. Esse acordo, ele compete basicamente a essas competições que rolam no Recife, da Campina para lá. Eu não sei se vocês estão, assim, bem regionalizados, né? Porque eu moro na região de Olinda, Rio Doce. Então, da Campina para cá, Olinda, Pau Amarelo, Tururu, Engenho Maranguape, Paulista, Abreu Lima, Itapissuma, Alto do Bigode, Engenho Maranguape, Jaguarana. Então o acordo daqui para lá e da metade para lá, certo? O primeiro acordo a ser criado foi os caras de lá. Eu confesso a vocês que eu não sei em que momento daqui foi criado, mas a proposta é a mesma: tentar fazer um bom futebol, tentar apresentar melhorias para todo mundo. E aí eu tô nesse grupo. Por que eu tô nesse grupo do acordo daqui? Porque eu fui organizador de campeonato. Eu não organizei a Taça Rio Doce em 2022, foi 2023, né? E na Taça Rio Doce, a partir do momento que eu fiz a Taça Rio Doce, eu entrei no grupo do acordo. Eu, na pessoa que sou, que gosto de agregar, continuei no grupo do acordo, não fiz outra competição por questão de logística mesmo, por conta dos empates que eu tive negativos, das confusões que teve. Eu comecei a repensar se eu colocaria o campeonato ou não, porque infelizmente a gente sabe que os atletas avacalham muitas vezes. Então eu comecei a repensar, porque eu sou influenciador, pô. Eu não posso ter treta com dono de campeonato, nem com atleta, nem com time, não. Então eu comecei a repensar isso. Aí chegou a campanha política, enfim, eu não fiz o campeonato. Mas estou no grupo do acordo. A gente teve uma reunião aqui no Sushi, uns dias atrás. Ó, os caras vêm pra cá, eu peço ao meu irmão trazer os produtos pros caras comer de graça. Eu dou ideias, eu sugiro. Além de quem tá ali, não é o Igor influenciador, é o Igor, organizador do campeonato. E olhe que muitas das vezes eu vi muita gente criticar nós influencers e eu tava lá pra me defender, ainda bem que eu tava lá. Que eu vi muita gente falar mal de nós influencers. E esse assunto só tomou essa repercussão que tomou aí, essa agressão, porque as imagens foram nossas. E na hora que a nossa imagem vem para servir a competição, os caras agradecem. Hoje, graças a Deus, os donos de campeonato, o acordo tá olhando pra gente com outros olhos. Mas se não fôssemos nós, hoje esse assunto aí provavelmente teria ficado só na abstração. O pessoal que estava lá viu, pá. Provavelmente os caras não teriam vergonha da exposição pública, provavelmente nem pediriam perdão. Então a gente tem uma parcela de contribuição nessa punição dos caras aí. Porque a gente foi lá e meteu a cara e correu o risco de a gente ser retaliado pelos times e pelos atletas. E ainda assim a gente foi lá e postou. Então eu sempre dou a minha opinião. E aí o que acontece? Eu não tô nesse grupo, desse acordo aí, do lado de lá. Certo? Não sei quem tá lá, todo mundo que tá lá. Sei que tem um ou outro que tá lá. Chegou a punição e foi pro nosso acordo daqui. Quando eu li, eu disse, olha, eu discordo de alguns pontos aí. E agora vai ser a hora que o pessoal vai ficar chateado comigo. E eu conto com vocês para que o meu trabalho continue de pé. Porque isso pode fazer com que muita gente queira me impedir de entrar nos campeonatos. Pode achar que eu estou puxando pro lado dos caras. E eu fiz essa introdução de quase 14 minutos para mostrar para vocês que eu estou sendo imparcial. Na hora que eu li a decisão, veja só, o nosso acordo daqui não tem poder de julgar os caras, tá certo? A gente não pode julgar, entendam isso. Mas eu expressei a minha opinião. Disse, olha, a gente tá lendo aqui e claramente eu disse, olha, vê só, eu acho que isso foi pesado demais. Porque eu sei, gente, eu tive um campeonato. Guilherme do Errado participou do meu campeonato, entrou numa confusão. Mais pra frente, os caras que me viram crescer no futebol de várzea, que foi os caras do RTM, que são meus amigos, eu tô com os caras no final de semana. Começaram a me estranhar, meu irmão se chateou. Meu irmão, foi um clima pra mim tão pesado. Mas eu tive que agir até onde eu podia, até onde a situação me limitava. Eu tive que agir e punir. E houve punição. E foi por esse motivo que eu até repensei em colocar campeonato. Mas eu também não vou me omitir de uma coisa que, na minha visão, eu julgo errado. E eu quero que... Eu tô fazendo questão de tocar nesse assunto de novo, que eu não queria, para que do mesmo jeito que eu fui homem, para criticar a postura dos caras, eu também tô indo aqui para achar, no meu ponto de vista, que o acordo pegou pesado. Tá certo? Porque, vê só, eu super entendo que Lucas é um pai de família, eu super entendo que a repercussão foi super negativa, eu super entendo que os pais
que os pais, que os filhos desses caras estão ali assistindo, que tomou notoriedade pública, foi para um programa, não sei se é jogo aberto, sei lá, foi para um programa de televisão, assim como foi a situação da Campina nos 2 anos que aconteceu, a situação do Panelinha, a situação do Real 11. Mas a gente tem que julgar baseado num parâmetro. Quando eu li, eu disse, olha, vê só, essa punição de vocês, eu acho que tem que ter a punição? Tem. Mas vocês têm que, o acordo, a partir desse caso, tem que começar a redigir um documento que esclareça. Olha, gente, eu penso o seguinte, já vou botar um parêntese aqui. Para quem quer fazer uma maldade, não existe lei que o refreie. Nosso artigo penal é pá, nosso artigo constitucional é pá. E os caras fazem o que faz, entendeu? Nenhuma regra vai impedir alguém que na maldade queira fazer algo. Ponto final. Principalmente quando o assunto é futebol, que o cara se estressa. Mas a partir do momento que esse cara age de uma forma que venha contra os princípios reguladores da competição, o que precisa ser pautado em discussão é um artigo onde haja várias determinações e várias punições para essas determinações. Não pode partir de um achismo. Não pode partir de uma insatisfação pessoal. Porque se parte de uma insatisfação pessoal, o negócio fica sem critério, fica sem peso. Outras situações vão ocorrer e eu não vou ter um critério de julgamento para punir. Vou explicar. Veja só. Existe o que aconteceu, existe o fato concreto e existe pressuposições. Veja bem, primeiro de tudo, os agressores da pessoa do Lucas, eles são adultos, eles são de maior e eles respondem por si. Certo? Certo. Uma vez que os atletas despertam raiva e pronunciam palavras de ódio contra o árbitro, a pessoa só agride o árbitro se ela quiser. Porque aí o que acontece? Toda vez que um atleta se queixar e um diretor se envolver numa polêmica, a culpa vai ser do atleta. Veja, eu não estou dizendo que os atletas não merecem ser punidos não, tá? Eu só estou expondo os fatos aqui, tenham paciência. Toda vez que um atleta ele se chateia e vai reclamar com a arbitragem e uma outra pessoa vai lá e agride, a culpa já não é do atleta, pai. Certo? Por quê? Porque o que acontece? Se toda hora alguém se queixar e vir um cara que é de maior, que é pai de família, e chega lá e dá no cara, a culpa vai ser do atleta, o negócio vai virar boné, mas não vai virar boné, vai dar errado. E a competição vai começar a não ter critério na hora de punir. Veja só, a Copa das Favelas puniu, veja bem, eu acho justo, mas eu vou mostrar os impactos disso pra vocês, tá certo? Eu não quero tirar aqui o peso da punição da competição, porque aconteceu na competição. A comissão organizadora da Copa das Favelas puniu em 2 anos Fernando Lugano, puniu em 2 anos Emerson Roberto Tubarão e puniu em 4 anos Juninho, que eu não sei o nome dele, Edivaldo Júnior, né? Quem estava lá presenciou que essa punição até se aplica. Por quê? Porque Tubarão e Lugano, não, apesar de estar ali naquele negócio, a situação começou com o Juninho. Tá entendendo? Começou com o Juninho aqui. Porque foi ele que ficou, vamos lá fora, vou te pegar, não sei o que, papapá. Ainda assim, ele não agrediu. O fato concreto não aconteceu. Mas o que é que poderia agravar a situação dele? Se não me engano, ficou 4 anos, não foi? Seriam, na teoria, 2 anos da competição por ter causado o tumulto, que tumulto não é agressão, mas tudo bem. Como o caso tomou notoriedade e foi muito grave, que seja. E os outros 2, porque, eu não presenciei, mas alegaram que ele chutou uma mesa, que faz parte, que é um patrimônio da competição. Então existe um ato concreto e uma reincidência. Show! Juninho, não tenho nada contra você, tá certo? Eu só estou tentando levar em consideração o que foi que fez os caras punirem você por 4 anos. É justo, certo? Lugano levou um cartão vermelho. Na hora eu parei de filmar, peguei ele. Você tá com problema, se oriente, você vai perder a sua bolacha. Porque ele não vive de vaza, mas ele ganha bem assim, nos times, né? Pare. Aí, beleza. 2 anos da competição. O acordo foi lá e deu 2 anos a Lugano. Foi bem. Pichot sofreu uma punição, se eu não me engano, de 2 anos, porque peitou um árbitro. Aí veja só, Pichot peitou, o cara entendeu que ele agrediu. Lugano foi impedido, Tubarão foi impedido, pegou o mesmo tempo que Pichot. Aí eu digo a vocês, na cabeça do atleta é o seguinte, se eu vou pensar assim, não estou incentivando ódio, entenda. Se eu peito o cara, ele entende como agressão, eu tomo 2 anos. Se eu reclamo, eu tomo 2 anos. Toma aí uma tapa. Minha gente, eu trabalho no tribunal, na área de TI, não tem nada a ver com jurisdição, não entendo nada do direito. Mas eu acho que as coisas têm que ter uma dosimetria, tem que ter um critério. Se ficar tudo pela minha indignação pessoal, vai dar errado. Pô,
Dá um ano para um, dá um ano para outro, dá 2 anos para outro. Dá 2 anos para um, 2 anos para outro, e 4 anos para outro. Beleza. Agora vamos lá, veja bem. Eu digo na competição, né? Aí no acordo, o acordo foi lá e botou 2 anos para Lugano, 2 anos para Tubarão. Mas os caras não agrediram. E aí, como é que fica? Ô, moçada, tá dizendo que foi um ano de pichô, né? Tá dizendo que foi um ano de pichô, né? Sei não, parece que foi 2 anos, viu? Então dizendo que foi 2 anos de pichô. Se eu não me engano, o pichô disse que era 2 anos. Se eu não me engano, o pichô disse que era 2 anos. O negócio fica sem critério, gente. Outra coisa, vocês têm que entender o seguinte, vê bem. O que é que eu penso nessa questão de punição? Porque tem que ter um tipo de regulamento. Vê bem. União e Força é uma agremiação. Os 2 representantes dela não queriam a briga. E nem o treinador. Isso não impede ele de criticar. Mas um dos presidentes estava apartando briga. E o treinador foi para criticar. Um dos jogadores foi para criticar. Um dos treinadores foi para criticar. E impedir uma briga. Pichou foi 1 ano? Pichou foi 1 ano? Eu não sei se pichou foi 1 ano não, viu? Se eu não me engano foi 1 ano e meio, foi 2 anos, viu? Mas ainda assim, o que eu estou dizendo, fica sem critério. Ele tomou 1 ano. Pronto, e aí? Ele tomou 1 ano. E o cara que não agrediu vai tomar o quê? É o que eu estou dizendo, cara. Tem que ter uma coisa que tem um regulamento, tá ficando sem peso. E aí, eu não vou aprofundar mais a situação, porque vai tocar em coisas que eu confesso que não estou por dentro. Mas o que acontece? Eu cheguei no grupo do acordo daqui. E disse assim, olha só. Eu acho que, entendo a punição, acho justa, mas eu acho que vocês estão pesando a mão demais, levando em consideração muito o sentimento de revolta, e não o fato concreto. Aí vocês vão dizer, porra, Igor, os caras incentivaram, foi 2 anos e pichou, pô, foi 2 anos. Da Copa Campinas já fala, exatamente, infelizmente é isso, por mais que a gente ache perfeito, Felipe Almeida. E eu vou provar isso aqui agora. Copa Totó, aquele rolo lá do azulzinho. Veja só, gente, a gente não pode, o problema é exatamente esse, veja só, a gente não pode punir uma pessoa pela suposta tentativa. Sabe por que a gente não pode punir pela suposta tentativa? Porque no último jogo agora, Bela Vista e Azulzinho, houve uma polêmica. O árbitro se considerou agredido, porque ele sentiu uma pancada lá na sua retaguarda. Eu particularmente não consegui ver, eu estava de longe, mas se ele provou, conseguiu mostrar quem foi. Se eu não me engano, essa imagem de Resenha Show provou isso, que se elimine a equipe. Mas a comissão de organização colocou o time no acordo. Gente, eu não estou querendo que o Azulzinho vá para o acordo não, viu? Só estou dizendo. Mas e aí? Ficou uma confusão generalizada. Todo mundo cercou o Baiano. Alguém deu em Baiano? A gente não... Gente, ou deu ou não deu. Se o cara foi segurado, ficou ali falando merda, ele não agrediu, irmão. É o que eu tô dizendo. Tá ficando sem peso, gente. Tá botando 2 anos, mas sem critério. O pior é julgar sem dar o direito de defesa. É exatamente, ele pode tocar nessa questão. Mas tava lá o jogo, Azulzinho e Bela Vista. Os caras fez um gol, o árbitro identificou o impedimento. O árbitro foi agredido e parou o jogo. Todo mundo cercou o árbitro porque o campo era aberto. Todo mundo cercou e nenhum árbitro foi agredido depois disso. Os caras foram para acordo porque peitaram o árbitro, porque foram para cima, porque ficou cercando o direito de respirar do árbitro. Não, gente, não foi. Meu irmão, a tentativa ela não caracteriza o ato. Não pode. Ou então, se puder, como vocês estão querendo fazer, vai ter que. O cara que agrediu ficar bandido, ou então ficar 4 anos fora. E o cara que peitou vai ficar 2 anos. Porque eu disse aos caras, veja só. Isso eu comentei, eu tô comentando aqui pra vocês, mas eu não tenho envolvimento no acordo que puniu os caras, entenda. O que eu tô expondo aqui foi o que eu expus no grupo de acordo daqui. Porque toda situação que envolve a base, a gente discute lá pra poder reforçar as ideias. Eu disse aos caras, meu irmão, isso tá errado. Isso tá errado. Estão pegando uma insatisfação pessoal e tô colocando pra campo. Aí veja só, quem agrediu? Não foi um diretor, né? Um massagista? Massa. Qual é o impacto direto na vida desse cara no futebol de vaso? Nenhum, gente. Ele vai continuar indo pro campo do mesmo jeito, assistir o jogo. O coração dele vai continuar torcendo pra uma pessoa. Ele pode tirar a camisa e ficar sem camisa, pode ficar até nu. Vai mudar nada pra ele. Ele só vai poder entrar no campo. Que besteira. Ele não foi expulsado do campo na hora lá do jogo. Mudou o que na vida dele? E ele que agrediu. Outro cara também. Mudou em que na vida dele? Mudou nada. Não mudou nada. Outra coisa, o próprio acordo, coletando as informações da súmula e da diretoria da competição, disse que os envolvidos na situação não eram reincidentes. Olha, eu acho o seguinte, que apesar deles não serem reincidentes, sempre tem uns ali que quando se estressa a gente está acostumado a ver. Mas se isso não foi pro papel, um exemplo, vou dar um exemplo. Todo mundo conhece Juninho aqui, todo mundo conhece Tubarão aqui. Os caras sempre se envolvem em alguma coisa.
Mas eles nunca foram para a súmula. Não teve dosimetria, André. Juninho nunca foi para a súmula, porque no acordo está escrito que ele não é reincidente. Como é que o cara toma 4 anos se o cara não foi reincidente? Qual é o critério, minha gente? Gente, eu tô falando isso aqui não é para defender os caras não, que os caras não dão nada não, gente. Tem que ter um critério. Tem que ter uma... Veja só, um exemplo. Eu passei por uma situação aqui no meu campeonato, onde foi uma coisa totalmente diferente do habitual. Foi confusão, foi briga e foi diferente. Como aquilo ali é uma coisa nova, no próximo campeonato eu já vou ter que colocar aquele tipo de coisa nova, porque eu já sei que no meu campo, nas minhas dependências, no meu espaço público, que não é fechado, isso pode acontecer. Então eu vou anotar isso agora na súmula do meu campeonato. É assim que o direito é feito. Antigamente não tinha revólver. Aí o cara, olha, assalto a mão armada. Aí criou a metralhadora. O cara tem essa metralhadora de grosso calibre. Olha, então assim, para cada capacidade que o ser humano tem de fazer uma maldade, tem que ter um tipo de coisa que regulamente ele. Porque senão vai ficar o meu achismo. Tô insatisfeito, vou punir o cara. Tomar uma proporção, tô indignado que esse cara é complicado, vou punir o cara. Tá entendendo? Vai ficar errado. Aí eu falei com os caras das coisas, não, porque eu não vou falar quem foi, obviamente, porque eu não quero expor nenhuma pessoa em particular, tá certo? Minha intenção aqui não é falar mal de nenhum organizador, de nenhum árbitro. Aí o que acontece? Os caras dizem, não foi reincidente. Eu sei, o que vale é o que está no papel. O papel diz que os caras não são reincidentes. Apesar de eu achar os caras muito complicados. Eu, na condição de influência, vejo a postura de vocês, jogadores, muitas vezes, com o presidente de vocês, com o treinador de vocês, com os amigos de vocês e com o campeonato. E acho que vocês muitas vezes avacalham pra caramba. Que me bate uma revolta como influenciador. Às vezes acho pesado as atitudes de vocês. Você joga com os caras aqui hoje de esquema, amanhã eu tô brigando com os caras. Mas se não foi pro papel, chuva de verão. Não é reincidente. Como é que o cara que não é reincidente toma 2 anos no negócio que ele não agrediu? E aí, quando o cara agrediu, vai tomar quanto tempo? Aí, vamos lá. Pedro Lucas já falou aqui, todo mundo falando da Copa Campina. Gente, tive uma conversa com o Yuri. Vou expor aqui. Yuri, pelo amor de Deus, que se você assistir esse vídeo, não estou falando mal da sua pessoa, não estou falando mal do seu caráter, da sua índole. Estou falando isso pra você aqui publicamente, com 48 pessoas online, porque eu sei que tudo que a gente fala aqui impacta nas nossas portas. Elas podem estar abertas ou fechadas para entrar no campeonato. Porque isso aconteceu quando teve aquele rolo lá de Ceará, na tropa. A comissão de organização queria tirar a gente da competição. A gente brigou lá com o Luciano, conversamos com vocês não, vai entrar, fica só de um lado, toma um crachá. Burocratizou a situação. A gente respeita, porque a gente está entrando na sua competição. A sua competição é privada, você deixa quem você quiser jogar ou filmar. E uma vez que o campo é fechado, você tem essa autonomia. Não estou para falar mal da sua pessoa, do seu caráter, da sua índole. Certo? Mas eu vou expor aqui porque é que eu estou dizendo. A gente não pode pegar uma insatisfação que a gente tem com um atleta em particular e colocar isso na hora do campeonato. Gente, Guilherme, o Rato, fez podcast comigo. Eu filmei ele direto, dou sempre moral a ele. E ele brigou no meu campeonato. Tu acha que eu fico como com um cara desse? Juninho, que tá aí punido. Eu levei pra jogar o segundo jogo contra a Maquela. O Juninho saiu gritando, feito doido, feito um maluco. Eu disse, meu irmão, pelo amor de Deus. Então eu não tô aqui pra defender a postura errada dos caras, não. Tá certo? Eu também fico indignado com a forma que os caras tratam meus amigos que são treinador. Com a forma que os caras tratam o presidente quando sai. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meu velho. Aí tem que ser a panos quentes. Vamos lá. Yuri disse que ia aguardar o resultado eu digo ao Yuri, mas que representa a Copa Campina. Quem seja o diretor, que eu não sei nem quem é mais hoje. Parece que é Yuri, não sei se Adriano tá, parece que Adriano não tá mais. Carlito, Cocada. Disse que ia aguardar o resultado da Copa das Favelas. Aguardou a punição. Veja para onde os caras estão levando. Gente, eu tô falando tudo isso aqui porque a gente precisa parar desse nós contra eles. Esse nós contra eles não existe. O futebol de várzea é um ecossistema, todo mundo é importante. Não existe treinador sem jogador, não existe jogador sem agremiação, não existe campeonato sem time, não existe time sem alguém que organize, não existe representatividade de um ecossistema sem quem o divulgue, não existe mudança na vida dos atletas, ressociabilização, se não houver quem exponha o talento desses caras para o mundo. Todo mundo é importante, todo mundo é importante. Veja onde eu vou chegar. E para fechar, eu tô falando dele aqui, Deca, eu tô pedindo permissão pra falar de você, para que você entenda. Eu tive a oportunidade de conhecer a sua história no podcast e com água boa. E eu não vou expor a sua vida particular, tudo que você vivenciou. Mas quem conhece você hoje e sabe de onde Deus lhe tirou, sabe que o futebol de várzea tem uma parcela nisso. Primeiramente foi você.
Mas o esporte tirou você dali. Então a gente tem que fazer um negócio que seja inclusivo. Porque os caras que jogam várzea, muitas vezes, poderiam estar em outra realidade de vida, estão ali ocupando a mente no jogo. 2 semanas atrás eu estava assistindo os vídeos da Arena Esporte. Eu sou um cara, gente, que eu dou moral a todo mundo. Eu assisto todo mundo. Eu estava assistindo um programa de Ney Silva na Cine TV PE anteontem. No início da semana. Eu assisto todo mundo, gente. Eu acho tudo que foi para somar, eu acho que vale. Eu tava vendo, eu falei a Deco no dia da final de Caixa d'Água e Rua Célia. Eu vi Deco numa transmissão da Arena Esporte, dentro do presídio, naquele pré-jogo, quando os caras ficam perfilados para dizer quem são os atletas titulares, na voz de Léo Dantas, narrador, pela Arena Esporte. E hoje eu vejo o cara aí deslanchando no X1. O esporte transforma, ainda que a gente sinta raiva do cara, ainda que o cara seja um cara muito difícil de lidar, a realidade a gente não pode excluir todo mundo pelo nosso bel prazer, pela nossa satisfação não, gente. Que se existe um regulamento, que se existe um campeonato, que existe uma regra, mas se a gente ficar tirando todo mundo pela nossa satisfação pessoal, a gente vai matar o futebol de várzea, a gente vai tirar uma oportunidade que esse cara tem de sair da ociosidade, gente. Não pode ser assim, não. Conversei com o Yuri, se vou aguardar o pronunciamento da Copa das Favelas. Veja que samba do crioulo doido. A Copa das Favelas deu 4 anos para União. 4 anos para União, a Copa das Favelas deu. Deu 2 anos, se eu não me engano, deu 4 anos para Juninho, 2 anos para Lugano e 2 anos para Tubarão. Quando subiu para o acordo, e eu vou tocar na assunto da Copa Jordão também, quando subiu para o acordo, subiu 2 anos de Juninho, 2 anos de Tubarão, 2 anos de Lugano e 4 anos do União. Certo? Show de bola. Aí vai pra Copa Campina. 3 anos Lugano, 3 anos Juninho, 3 anos Tubarão. União, 1 ano. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão com a cabeça aonde, velho? O que é que isso mostra? Gente, o que é que isso mostra? Me diga aí nos comentários. Eu não vou nem falar. O cara pune a agremiação por 1 ano e pune os atletas por 3 anos, o acordo punindo 2. O que é que isso mostra? Mostra parcialidade, cara. Porque quem paga não é o atleta, é a agremiação. Qualquer pessoa percebe isso, Yuri. Pelo amor de Deus. Bota a cabeça no lugar. Ninguém tá criticando. Aí eu vejo, o campeonato é meu, eu faço o que eu quero. Concordo. O campeonato dele não tá no acordo, viu, gente? O campeonato dele não tá no acordo. Aí veja a bomba. O campeonato dele não tá no acordo. Mas se entrar no acordo, o acordo vai submeter esse tipo de coisa? Porque, veja só, cada pessoa tem direito de punir um time em particular, tirar o time da sua competição. Acho justo. Acho justo. Que o dono, por exemplo, eu fui dando meu campeonato. Eu botei um atleta no acordo e eliminei 2. Novato e Guilherme, se não me engano, eu eliminei Nato. E botei Christian no acordo. Porque ele foi reincidente e tirei os 3 do meu campeonato. Eu poderia subir os caras pro acordo, não, é uma opção minha. Agora eu puni os caras mais do que o acordo. Tá na cara que isso aí já é implicância com os caras. Porque não foi no teu campeonato, tu não tava lá na hora. O acordo já decidiu, porque veja só, 10 cabeças, 5 pensam mais do que uma. O acordo é composto por os escalantes, que representam os árbitros, e pelos donos de competição. E você vai fazer mais do que esses caras. A competição é minha. Concorde, irmão, a competição é sua, irmão. Ninguém tá dizendo que a competição, você faz o que você quiser. Se você não quiser botar campeonato, é um direito seu também. Mas é que eu tô dizendo, se você sair por esse caminho, você depois não vai ter critério para você punir. É o que eu tô dizendo, gente. Eu não tô aqui, cada um faz o que quiser da própria vida. Mas aí você tá perdendo a mão, porque você tá pegando uma insatisfação sua pessoal e tá passando acima de uma instituição que tá querendo, que tá tão preocupada pelo bem da várzea como você. Aí outro problema, Guilherme falou que eu vou tocar na ação de Guilherme Rato. Jogou na minha competição, deu trabalho na minha competição, viu? Gosto muito de você, viu, Guilherme? Mas você, vou pra todo mundo, 60 personagens. Você melhorou muito, viu? Porque você tava de um jeito que tava só Jesus, viu? Juninho vai melhorar agora, com certeza também, porque ele passou. Se ele não melhorar agora, só Jesus também, viu? Muito complicado você. Vocês saem, reclamam, vocês jogam, reclamam. Vocês são complicados. Mas veja só, Guilherme foi punido na Copa, no Recife Bom de Bola. Vamos ver a situação do Guilherme. Lembrando, a Copa Campina não está no acordo. Eu estou expondo isso aqui, mas a Copa Campina não está no acordo. Eu liguei para Guilherme hoje. Eu disse, olha, vou falar sobre a sua situação, viu? Se Yuri quiser tirar você do campeonato, ele tem total autonomia. O campeonato é dele, certo? O campeonato é dele. Se ele tirar você, aí é com você e a sorte. O campeonato é dele. Ele bota quem quiser no campeonato. Agora, vamos ver por que ele tirou o cara? Vamos lá. Porque eu sou aquele dá a cada um. Eu sou neutro, gente. Sou neutro. Se eu errar como influenciador, que vocês também cheguem pra mim, diga.
Guilherme foi punido no Recife Bom de Bola. Certo? Discutiu lá, saiu surtou lá, deu o chilique dele, foi punido no Recife Bom de Bola. O Recife Bom de Bola não tem nada a ver com acordo. O Recife Bom de Bola é uma competição da prefeitura. Chuva de verão. O que o Recife Bom de Bola decidir vai punir ele na competição. E a competição sobre a questão da Copa Jordão, eu vou falar agora, Douglas. Já eu falo sobre a competição da Copa Jordão, tá? Porque você não tá entendendo. Guilherme foi punido no Recife Bom de Bola e rolou um zuzuzum que ele estava punido do Gramadão. Enquanto essa informação não vem a público, Guilherme tá punido do Gramadão, beleza? Aí o que acontece? Eu procurei Jean Monteiro. Pra quem não sabe, Jean Monteiro é o organizador da SPF. Lembra da SPF? O campeonato que eu vou narrar, que é esporte contra a Santa, que eu sou story maker, eu posto alguns lances aqui. Aquele campeonato é de Jean Monteiro. Jean Monteiro foi um antigo diretor de esportes abaixo de Rodrigo Coutinho, que era o secretário de esportes, na antiga gestão. Certo? Que agora mudou, agora é Heriberto Filho, o secretário. Na época era Jean. Procurei Jean. Jean, há algum tipo de regulamentação dessa atividade do Gramadão, de acordo, de, sei lá, de regra, não sei nem como explicar direito. Um documento que venha trazer as boas práticas do acesso ao Gramadão. Ele fez, quem fez isso fui eu. Porque na implementação do Gramadão, eu estava junto com a Secretaria de Esportes. Tu tens um antigo aí, no que Jean preparou, não há nada que impeça um atleta de jogar no Gramadão, porque ele foi punido do Recife Bom de Bola. Ou de qualquer outra competição que seja no Gramadão. Um exemplo, o Guilherme foi punido da Copa Campina, um exemplo. Se amanhã de volta ao campeonato, ele pode jogar no Gramadão. Não existe nada que impeça. Não existe nada que impeça. Eu procurei Jean. Só que Jean não está mais agora à frente, certo? Não vale. Acessei o site da prefeitura ontem, Secretaria de Esportes. Comissão do Recife Bom de Bola. Pum! WhatsApp. Boa tarde, meu nome é Igor Oliveira, sou influenciador, organizador da página Igor.Oliveira93 e da página Vaza de Pernambuco. Vocês até repostaram meu vídeo recentemente. Estou aqui para contribuir para o futebol e obrigado por vocês terem repostado meu vídeo. Há algum tipo de regra que determine as condições do atleta jogar ou não no Gramadão? Não. Só tem nada. Me dá aí o regulamento desse Bom de Bola. Também não há nada. Ou seja, a punição de Guilherme é por Recife Bom de Bola. E Yuri pode não deixar o Guilherme jogar na Copa Campina. Ele tem total direito. Eu repito, Yuri, a competição é sua, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Mas Guilherme mexeu com você. Guilherme distratou você, a sua pessoa. Tá comprando uma briga que não é tua, mano. Todo respeito a você. Com a mesma transparência que eu tenho diante de você, que você é um cara que sempre demora meu trabalho, vocês têm porta aberta aqui no meu irmão, no Sushi, eu entrevistei vocês no Copa Campina, sempre tentei fazer um trabalho bem feito, mas você está puramente equivocado, irmão. Você está indo por um caminho que você mais pra frente vai ficar sem critério. Tudo aqui é relacionado a critério. Se você dá uma punição pelo seu achismo, pela sua indignação, por você não gostar de um cara, você depois mais pra frente você vai pegar em problema. Porque vai ficar sem peso, porque o ser humano não é menino não. Entendeu? Calça de homem não é menino não. A gente tem que sustentar a nossa ideia e segurar até o fim, porque senão a gente vai ficar sem peso. Aí não, porque havia a punição do Gramadão. No tempo, em vigor, que essa punição, supostamente, que esse documento supostamente existia, não havia nada que punisse o cara de jogar no Gramadão. Porque eu tive acesso, porque foi Jean que me mandou. Diretamente do Zap, tá? Beleza. Aí ele falou, mas sabe por que Guilherme vai jogar a Copa Campina? Porque ele foi reincidente. Reincidente de quê, Igor? Teve uma final da Taça Chão. Exatamente, então. Se fosse no campeonato dele, ele poderia até dizer. E olhe lá. Porque o campeonato dele nem está num acordo e não tem nenhum vínculo com a prefeitura. Porque, veja, Jean de Sigo, se, por exemplo, eu tenho um horário na Campina do Barreto. Certo? Eu tenho um horário na Campina do Barreto. Vamos supor, eu tenho um horário na Campina do Barreto. E aí eu vou, o cara vai avacalhar meu campeonato. Para esse cara receber qualquer tipo de punição, eu tenho que ir até a Secretaria de Esporte e relatar o caso. Porque se isso não for a público com a Secretaria de Esporte, ninguém tem poder para decidir se o atleta joga ou não joga no Gramadão, sem autorização da prefeitura, não. Porque o equipamento é público. No tempo de Jean existia, porque foi ele, como vocês, implementou. Hoje ninguém sabe se existe ou não. Eu não estou dizendo que Yuri não foi lá, tá certo, gente? Porque ele pode ter ido sem eu saber. Mas eu pedi os documentos à Comissão do Recife Bom de Bola e eu perguntei, há algum tipo de atividade que regulamente o acesso do cara a jogar no Gramadão em uma competição que ficou banido, que ele não ficou banido, sim ou não? Não há nada. Não há nada. E outra, eu fiquei sabendo que Guilherme procurou a Secretaria de Esporte porque ele tem um parente que trabalha lá. E o próprio Vilpian o colocou cara a cara com uma pessoa que ele
entrou no rolo lá e ele pediu desculpa ao cara e ainda queria diminuir a punição dele e ele aceitou ser punido pelos 2 anos. Aí o que foi que aconteceu? Rolou uma final da Taça Chão, que foi Fluxo e Capilé. Os caras quiseram barrar Guilherme de jogar, Yuri quis barrar Guilherme de jogar e usou de argumento esse negócio da punição do Gramadão. Eu posso ser equivocado, eu posso ser que amanhã ele puxe um documento pra mim, mas os que eu tive acesso, nada prova, beleza? Os que eu tive acesso, possa ser que ele tenha algum tipo de documento que regulamente a atividade do Gramadão. Eu não tive acesso, certo? Ele pode ter, né? O único que vai ser eu. E aí o que acontece? Ele quis barrar Guilherme. Aí Guilherme disse, não, eu vou jogar e tal. Aí como a competição não era dele, ele disse, não, beleza, deixa ele. E a gente vai tratar ele como reincidente e vai barrar ele. E ele vai ser banido da Copa Campina. Pelo amor de Deus, vocês estão indo pra que caminho, meu Deus do céu? Já tá virando um pessoal, irmão. É melhor dizer, Igor, eu não gosto dele. Ele é um cara... Ele é um cara que tem uma conduta que eu não gosto. Tô chateado com ele. E vou tirar o cara do campeonato. Não está fazendo parte do acordo não, viu, Fernandinho? Falei com o Yuri hoje. E falei com o meu Tite hoje. A Campina vai entrar num acordo a partir do ano que vem. E se ele entrar num acordo, o Guilherme tem que jogar. Porque Guilherme não foi punido em nenhuma competição. E a punição que ele foi punido foi uma competição que não tem nenhum vínculo com o acordo. Certo? Outra coisa, já pegando esse gancho de Fernandinho. O acordo disciplinar, seja o daqui, da região daqui que eu estou envolvido, ou de lá. Eu já sugeri aos caras. Gente, eu fiz uma página Várzea de Pernambuco, veja. Por que eu fiz essa página? Porque eu quero concentrar tudo que envolve a Várzea com aquele tom de formalidade que eu não tenho no meu perfil. Porque ali já fica um negócio mais sério. O acordo tem que ter uma página no Instagram. Tem que ter uma ata de uma reunião realizada tal dia. Tem que ter uma foto. Se esse acordo daqui se juntar com esse, através de um documento legal ou de uma reunião, isso tem que ter ido a público a partir de hoje. O acordo de cá, tudo tem que ser de forma transparente. Porque senão, a imagem negativa que o acordo está tendo por parte dos atletas, não sei o que houve, não estava. Ele disse, não estava. Ele disse que ia entrar. Ele disse para mim hoje. Ele disse para mim hoje. E outra coisa, se de fato tiver, aí é que ele vai jogar mesmo. No caso de Guilherme em particular, né? Que isso aqui já é outro assunto, gente. Não tem nada a ver com a Copa das Favelas, não. Eu tô expondo essa situação aqui pra vocês, não é pra estar queimando falando mal de Yuri, não. É pra mostrar pra vocês que vocês, dono de campeonato, e vocês, árbitros, estão levando pro coração uma insatisfação pessoal. E nessas horas, o que tem que vir é a regra. Não é a insatisfação. Tá entendendo? Porque senão, se descer a mão demais, vai ficar um negócio feio pra vocês. E digo mais, eu disse isso a uma pessoa que faz parte do acordo de lá. Veja só, esse negócio de usar a arbitragem, porque o que acontece? Se a competição não entra no acordo, o ideal é que quem é o escalante não entre na competição. Tá ligado? Mas se ele entrar no acordo, tem que pegar a punição que vai vir agora por diante. Eu sei, Italo, mas eu tô falando em relação a Guilherme, meu amigo. Exatamente, então, não pode ter raiva pessoal, exatamente, eu sei, pô. Outra coisa, o incidente vai ser relatado, vai levantar... Pronto, veja só, gente, como é que o acordo funciona? Você precisa entender como é que funciona. Já vou tratar... Pronto, já vou explicar tudo. Copa Jordão, vocês estão falando da Copa Jordão. Por que o Melancia não foi punido? Porque o acordo... Pera aí, gente. Que história é essa? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Pensei que minha filha tinha sofrido uma queda. Foi mal. O que acontece? Pensei que tinha levado uma queda. Vai pra lá, papai tá fazendo uma reunião aqui. Vai pra lá. Já, vai pra conversa. Vê só. Rolou uma bronca aqui na competição, certo? Pra vocês entenderem como é que o acordo funciona. Rolou uma bronca aqui. O dono da competição, ele convoca um acordo para uma reunião disciplinar. Ele presta uma denúncia. Então, se não houve nenhum tipo de denúncia contra o Melancia, foi porque o organizador da competição não prestou a denúncia junto ao acordo. O que ele fez, eu não sei se o Melancia saiu. Saiu ou não, eu confesso que não sei. Se saiu e não entrou no acordo, foi porque o dono da competição não prestou a denúncia junto ao acordo. Porque a União foi punida, os atletas foram punidos. Porque o organizador da competição prestou a denúncia junto ao acordo. E que bom que Léo fez isso. Pra mostrar que ele não tem rabo preso com ninguém. E Tubarão joga com ele, Lugano joga com ele e Juninho já jogou com ele. Então ele tá certo, Léo. Mas você não tem que cobrar do acordo, não. Você tem que cobrar nesse sentido aí da competição. Porque é a competição que presta uma denúncia junto ao acordo. Certo? Então, o que é que eu tô querendo dizer aqui? Esse assunto de Guilherme que eu tô expondo aqui pra vocês é de uma conduta de alguém que claramente não gosta do cara. Era melhor dizer assim, meu irmão, eu não gosto do cara, velho. Esse cara é muito complicado, eu não quero ele aqui. É o direito dele. Mas se a competição dele entrar num acordo,
ele vai ter que expor isso publicamente. Eu não quero esse cara na minha competição, porque a competição é privada. Mas todos os caras que jogam ou não jogam na competição, eles estão aparados, eles estão punidos pelo acordo disciplinar. Então, o que é que acontece? Se Guilherme não recebeu nenhum tipo de punição pelos campeonatos privados, apenas pelo público, e que não tem nenhum vínculo com o acordo, ele tem total liberdade de jogar. Então, o que é que acontece? O que é que tá rolando aqui agora na Várzea? Tá criando-se um espírito de nós contra eles, quando na verdade é para todo mundo estar engajado. Quem faz o acordo tá aqui e quem joga tá aqui. Os atletas estão aqui. Concordo, mas eu não estou nesse acordo, mano. Exatamente, Ítalo. É isso que eu tô dizendo. Se o cara leva para esse caminho, ele não vai ter critério mais para frente de julgar. Tem que ter um critério real. Foi na tua competição? Foi com a tua pessoa? Ele te distratou? Ele te humilhou? Ele te desrespeitou? Ele avacalhou a tua competição? Não. Foi a competição. Eu disse a Guilherme hoje. Guilherme, Yuri, ele pode lhe barrar da competição dele. Ele pode lhe barrar da Copa Resenha, porque ele Resenha o encabeçou como organizador. E ele pode barrar você da Copa Pascoal, porque Antônio colocou ele como encabeçador. Sobre isso, irmão, a gente não pode fazer nada por você. A competição é privada. Por mais que eu goste muito dele, eu expus isso pra ele. Ele tem total autonomia pra isso. O pessoal da Copa Campeira entrou agora na live. Ele tem total autonomia pra isso. Mas que se assuma publicamente que o motivo é porque o cara não quer ele, porque ele é um cara complicado. Porque perante quebra de algum tipo de estatuto, ele não quebrou. Pelo menos até os documentos que chegaram a mim. Tanto da Recife Mão de Bola, quanto do acordo disciplinar, quanto dessa regra, suposta regra do Gramadão, que na minha visão, pelo que eu vi, não existe nada que cubra esse tipo de atividade. Os documentos que eu recebi. Agora, o que é que ele pode fazer? Ele pode pegar, que ele não tem nada a ver, mas ele pode até tomar as dores. Pegar o caso desse Recife Mão de Bola e levar para uma reunião e dizer, ó, por que você não barra esse cara de jogar no Gramadão? Porque ele se envolveu na polêmica. Eu acho que ele não tem nem autonomia para isso. Então, assim, eu tô falando tudo isso, gente, porque a gente tem que parar com esse espírito de nós contra eles. Se ficar nesse espírito de nós contra eles, pô, o cara é complicado, não vou botar. Meu irmão, foi no teu campeonato. Foi na tua competição. Foi não. Cara, não te envolve. Deixa o cara. E sobre o acordo dos caras. Os caras são reincidentes. Veja só, eu não disse, para que fique claro, eu não disse nada disso que eu tô dizendo pra vocês no grupo do acordo que puniu os caras, não. Eu não tenho nenhum vínculo com esse acordo. Eu não tenho nenhum vínculo com esse acordo. Eu não sei nem quem faz parte. Então, o pessoal de João da Água, o organizador da Copa Jordão, ele faz a exclusão de uma equipe da sua Copa. Ele não deveria ele não teria o dever de denunciar ao acordo? Sim e não. Entendeu? Ele não necessariamente é obrigado a levar o acordo, não. Isso aqui os caras dizem, né? Ele não é obrigado. Eu levei o caso de um menino que foi reincidente. Eu levei um caso de um rapaz na minha competição que foi reincidente. É o acordo daqui. As outras, como não foi com arbitragem, como não foi agressão ao ato, foi uma briga entre eles, eu só tirei eles do meu campeonato. Certo? Porque no meu caso foi o seguinte, Guilherme entrou numa discussão com um cara aqui, ficou um bate-boca, ele teve um empurrão, uma troca de rodo e pá. Eu tirei, vai ficar salvo. Eu tirei eles da minha competição, porque eles causaram uma briga na minha competição. Não vou botar o cara no acordo. Foi entre eles, não foi com o árbitro, não me desrespeitou, não desrespeitou a mesa, não desrespeitou os árbitros. A gente foi por deixar disso, eu disse, ó, você tá fora da minha competição e você tá fora da minha competição. Porque vocês avacalharam a minha competição. Aí o rapaz que se envolveu nessa confusão também, um deles eu tirei. Foram uns 4. Aí um desses que foi punido foi reincidente, fora da minha competição, excluso do meu campeonato. Tava lá na torcida, entrou no campo e deu uma rasteira no cara. Aí eu disse, olha, você tá punido, porque eu sei que você é jogador. Mas eu não pude expulsar a equipe dele, porque ele não, naquele momento ele já não se encontrava mais como jogador daquela agremiação. Porque ele já tinha sido expulso da minha competição. Então eu julguei o caso do rapaz que foi reincidente por acordo e os dos 2 atletas foi no meu campeonato. Sobre a questão da Copa Jordão, exatamente, está parecendo que os organizadores do campeonato são donos do campo. Se continuar assim, temos que procurar o poder público. Não, vê só, gente, eu não acho que a questão seja de procurar o poder público. Vê bem, eu vou expor uma outra situação que aconteceu aqui e eu não expliquei com detalhes o que aconteceu. Recife Mão de Bola colocou uma rodada em pleno domingo à noite. E o que despertou a indignação de Fernandinho Diniz, do 3A. E ele veio a público, fez um vídeo e eu postei esse vídeo. E aí fica a dica para você que coloca campeonato. Quando você quiser emitir alguma opinião, emita a opinião no seu perfil pessoal. Não fique botando a página do campeonato por trás não, porque a gente não sabe que às vezes é um, é outro. Aí fica falando mal do campeonato dos outros. E aí um dia pode ser você que passe pela mesma situação. Um exemplo, eu não vou jamais falar mal de influência aqui que não fez mal a mim
ou que eu vou tentar sempre apaziguar. Por quê? Porque um dia pode ser eu. E aí, na minha publicação, o pessoal da Copa Jordão falou assim, na publicação de Fernandinho. Eles não estão errados, não. Errado tá tu que coloca o time nessa competição. Aí, dias depois, o rolo do melancia. Ou seja, eles pagaram com a língua, né? Porque foram falar mal da competição. Só que a única forma que a gente tem de reivindicar o Recife Bom de Bola é indo a público, indo lá, todo mundo se unindo. Por quê? Porque é uma competição que é o Estado que promove, o poder público que promove. A prefeitura, né? Eu digo Estado como instituição, como organização estatal, né? Como parte de uma organização que representa o Estado. Mas a competição privada, sim, eu tenho o poder de não disputar a competição, porque é o meu dinheiro. Na prefeitura é meu dinheiro, mas só que é meu dinheiro de impostos. Então, se eu deixar de jogar, alguém vai jogar. Então, a única forma que eu tenho de reivindicar é abrir a boca no trombone, é botando a boca mesmo na pública e falando, né? Colocar a nossa voz no trombone e dizer, ó, tá errado. Até o pessoal perceber que de fato tá errado e ir lá e melhorar. Mas nas competições privadas, não. Nas competições privadas, é a maioria. Tem que ter uma relação entre o dono da competição e os times, porque a gente não tá pagando. É uma competição privada. E aí a Copa Jordão passou por essa situação indelicada, né? Então, assim, o que é que eu penso? Eu penso que cadê? A pergunta de Juninho. Agora, porque os jogadores do caso do Lugano não teve direito de defesa, os atletas foram prejudicados, não teve direito à acusação. Agora com punição para os árbitros. Mas só que aquela... Vê só, Júnior Romão. A situação do árbitro aí, velho, na meu entender, ele não errou em nada, tá? Ele não errou em nada. Eu acho que a situação dos caras aí foi dura demais. Tá ligado? Só que quem é que vai pelos caras? Os caras vão falar. Sim, mas a questão, velho, é que eu tô dizendo. Assim, não é que é a melhor, porque sempre vai haver um problema. Mas qual é a mais sadia? Qual é a mais sadia? Que se exista um regulamento com regras. Porque aí, baseado naquela regra, eu aplico a pena. Entendeu? E não a minha indignação pessoal. Tá entendendo? Porque, beleza, o Lugano vai ter o direito de defesa, mas as imagens provam que ele se envolveu na briga. O que o cara pode fazer é o quê? Diminuir a pena dele. E se for para poder diminuir a pena dele, eu já estou falando aqui que eu acho que foi pesado demais. Ah, mas porque tomou proporção que foi pra mídia. Cara, tudo bem. Foi ruim, pegou mal, pegou. Mas o que tá ali em jogo é apenas o direito dos caras reclamar. E na realidade não houve agressão por parte dos caras. Então é o que eu estou dizendo. Qual é que vai limitar isso? O que limita isso é um conjunto de regras. Artigo 1, 1.2, 1.3. Porque aí eu digo, ó, proferiu palavras de baixo calão, X. Foi segurado pelos atletas e por ter para cima do árbitro, Y. Foi até o árbitro, mas não agrediu, só esculhambou, Z. E aí sim, porque senão vai ficar... Ele sabe qual é o pior? Que nesses campeonatos o cara tá punido 4 anos, amanhã ele bota o nome de outro time e joga. O que sempre acontece. Mudou em quem é a vida dos caras? Veja, pra mim, Bruno não recebe nenhuma punição, nem Paulo. Paulo foi punido da Copa Campina. Como eu disse, direito da organização. Mas pra mim, não faz sentido. Todo respeito à organização, não faz sentido. Tava ali pra apaziguar. Mas ele reclamou, meu amigo, você vai impedir o cara de reclamar. Se impedir o cara de reclamar, acabou o futebol. Porque no profissional, do mesmo jeito que no profissional o árbitro erra, no profissional o jogador também reclama com o árbitro. Principalmente ao final do jogo. Se o árbitro, se a punição, se a reivindicação de Paulo fosse grave, ele teria expulsado o Paulo como expulsou o Lugano. E ele não expulsou o Paulo. Isso mostra que Paulo, de forma respeitosa, foi cobrar o árbitro. Todo mundo tem direito de cobrar a arbitragem, gente. Desde que seja de forma respeitosa, de forma clara, que não venha de respeitar a integridade nem física nem moral do árbitro. Porque se for assim, por exemplo, Lugano foi reclamar com o árbitro, sofreu o vermelho. E Paulo não sofreu. Por que punir Paulo? Eu digo a Copa Campina, né? Entendeu? Aí você vê, Ayrton foi banido. Beleza. Quem é que vai mudar na vida de Ayrton? Quem vai mudar na vida de Rodrigo? Eles podem ir pro jogo, botar nenhuma camisa, não se caracterizar como torcedor e ficar lá na torcida do time que ele quiser. E aí? Então, gente, o intuito dessa live não é defender um e apoiar outro, ou criticar um, é dizer, precisamos... sim, voltando aqui, me lembrei agora. Cadê uma página do Instagram do acordo? Cadê as atas de reunião? Eu sugeri isso ao acordo daqui. A gente não se encontra. Você vê que eu faço questão de questionar, pessoal, estamos aqui no acordo e tal. Por quê? Porque isso é uma prova que o trabalho está tentando ser ao máximo transparente. Ainda que para vocês não sejam. Respeito o Davi, respeito o Baiano, os caras do lado de cá, né? Mas os caras também têm que entender o seguinte. Pô, a vergonha que o Lucas passou, beleza. Pronto, quer ver outro exemplo? A competição
Existem competições que não estão no acordo, certo? E se compadecem da situação da indignação que acontece contra eles. Exatamente, tem que escutar a outra parte, tem que trazer um cara para um diálogo, porque tu fez isso. Beleza, mano. Ó, beleza. Ainda que ele for, veja só, o cara falar não vai mudar em nada, certo? Se o cara tiver de punir, ele vai ter que ser punido. Exato, Tom, exato. Um exemplo, ó. Liga Desportiva Independente, lá em Peixinhos. Quarentão agora. Vê o que aconteceu. Eu não tava no jogo. O Real Jequiti tava perdendo por 1-0. Certo? E eles estavam enfrentando, se eu não me engano, o VAA. Se eu tiver equivocado, me corrijam aí nos comentários. O atleta do VAA fez o segundo gol. Só que na posição do árbitro, ele não percebe. E invalida o gol. Ele achou que tinha sido na rede pelo lado de fora. Ele invalidou o gol, os caras ficaram indignados. O Rafael pega a bola e segue o lance e joga. Maurício Pantera faz o gol. Ele valida o gol. Vê o pepino que o árbitro entrou. Ele fez de maldade? Não, mas ele prejudicou as duas agremiações. Porque, veja, ele tirou o gol do Real Jequiti, que seria o empate, e ele anulou o gol do VA, que seria o 2-0. Aí o que foi que ele fez? Eticamente ele fez certo, que foi invalidar o gol do Real e anular e permanecer anulando o gol do VA. Mas ele prejudicou o VA, porque foi 2-0. O Real Jequiti poderia virar o jogo. Esse árbitro foi punido? Não. Mas ele não tá no acordo. Mas, cara, esse cara vai apitar amanhã outro campeonato que tá no acordo. E aí? Por isso que eu digo, veja, não há nenhuma lei que seja 100% justa a partir do momento que a gente não esteja disposto a colaborar. Mas o mínimo que a gente tem que ter é transparência. Transparência. A gente tem a tecnologia para isso. A gente tem as redes sociais para isso. A gente tem pessoas que querem fazer o certo para isso. Cabe o pessoal tirar esse espírito de nós contra eles. Exato. Árbitro erra é ser humano, jogador erra não é ser humano. Tu acha que o cara... Veja só, no caso de Lucas agora, ele, na minha visão em relação à União, o pessoal do União que estiver na live, ele não errou em nada, certo? E outra coisa, muita gente não sabe. A expulsão de Ayrton foi dada pelo árbitro porque ele é o comandante da partida. Mas eu tava do lado do Bandeira, que tava com ponta, e disse: expulsa esse gordinho aí de camisa regata porque ele tava te esculhambando. Tanto é que demorou a punição dele, a expulsão dele, porque a bola tava em campo ainda, ele esperou a bola sair. Isso se dá mais ou menos uns 40 segundos. Então, assim, bicho, eu não tô falando isso pra queimar o acordo. Eu não tô falando isso pra falar mal dos árbitros. Eu não tô isso pra falar mal do dono do campeonato. Eu tô falando isso pra vocês. Gente, precisamos agir com imparcialidade. Precisamos fazer com que o futebol, que é uma ferramenta de inclusão, de agregação, de tirar os jovens e adolescentes e os adultos da ociosidade, da vulnerabilidade social, a gente precisa cada vez mais agir de forma transparente. É pegar o campeonato, tá no acordo, pronto, vai sair uma nota aqui do acordo. Instagram, essa competição está no acordo, pum. Vai punir um atleta com 2 anos, beleza, não vai dizer quem votou, né, na punição, porque senão fica aquele clima chato, fulano ele que me puniu, beleza, mas por maioria votou sim, e é público. Cadê a página do Instagram? Cadê os encontros? Cadê as publicações dos encontros que teve? Cadê um regulamento do acordo? Existe só uma... No meu campeonato eu fiz isso, pelo menos no acordo aqui, existe 2 a 3 artigos que a gente coloca fora o nosso regulamento para dizer que a competição está no acordo, que se houver algum tipo de agressão, esse time vai ser punido pelo tempo, vai ter um julgamento. Mas tem que ser redigido. Acordo disciplinar do futebol de várzea. Pá. Que pune agressões. Agressões aí. Se tiver agressão assim. Igor, teve uma coisa nova, acrescenta no acordo, a partir do dia atrás foi feita uma nova emenda ao acordo de várzea, porque houve um negócio totalmente diferente do que já existe. Redige, porque senão, não é exatamente, Paulo não deixou os caras nem dar no juiz. Por que vai punir Paulo? Aí um exemplo, vamos ser sinceros aqui, na real mesmo, não tô querendo fofocar não. Mas amanhã a Copa Campina não pode entrar a Copa Campina não. O União e Força pode ou não pode entrar nas outras competições? Qualquer uma delas ele pode entrar, só entrar com outro nome. O que é que deve... Eu vi um comentário interessante de um advogado, eu acho que foi advogado do Melancia, o escritório dele foi no meu comentário falando o seguinte, eu achei massa a ideia.
é que os times tenham CNPJ. Isso é um sonho, né? Porque vai ter um gasto muito grande. Mas que se crie um MEI. Porque aí, de fato, os times que estão fazendo isso são os times que, de fato, querem encabeçar a várzea. Porque o União, de fato, é um time que quer estar na várzea. O Melancia, com todos os defeitos, é um time que quer estar na várzea. Não é um time que pega na rua que o cara formou ali amanhã e quer jogar, não. O Fora de Forma é um time que, de fato, quer viver a várzea. Esses são aqueles times que são tradicionais, que querem viver essa realidade. O Real da Mostardia, o João da Água. São times que têm uma diretoria forte, que tem uma estrutura, tem uma organização. E aí o cara, vou criar um CNPJ. E se você tiver trabalhado de CNPJ, você não. Tu é CNPJ, tu é o sócio. Aí, um exemplo, vou cadastrar esse time aqui. Esse time aqui tem esse CNPJ vinculado a essa agremiação aqui, ó. Aí se esse time aqui for punido, vocês não podem botar nenhum time, porque o CPF de vocês está aqui, ó. Essa agremiação aqui. Porque senão amanhã eu vou botar um time. Hoje vira Igor Oliveira. Amanhã vira Oliveira Igor. Hoje vira Cone Amarelo. Amanhã vira Cone Azul. E eu vou jogar o mesmo campeonato. E os donos do campeonato vão ficar com o dinheiro da inscrição dos caras, pô. Vocês precisam ter transparência no trabalho de vocês. Vocês precisam saber dosar a mão. Eu, quando fui punir, quando eu decidi se puniria ou não o RTM do meu campeonato, campeonato esse que eu fui muito criticado por gente da minha comunidade que disse que eu abri pano, que eu passei pano pros caras. Por exemplo, Bonacite aqui na minha comunidade, os meninos disseram que eu puxei pro tesoura de bebê. Que eu. E me trataram super mal, me esculhambaram. Eu não botei os caras no acordo nem puni os caras. Eu poderia fazer o que os caras estão fazendo aí agora. Com o Paulo e com União e Força. Porque me trataram mal, meu irmão, ninguém me agrediu, ninguém me escolheu. Só me esculhambou, mas porra, meu irmão, vou fazer o quê? Aí, o RTM, muita gente, não, tu aliviou pro RTM, meu irmão. Não, porque tu tem medo dos caras. Não, mano, é porque é o seguinte, eu não posso tomar uma punição no calor do momento, não. Eu passei uns 3 dias sem dormir, pensando em como eu ia punir os caras. Eu fiz umas 4 reuniões, Paulo é minha testemunha. Tava eu, Paulo, Mussá, Bebê, Marcelo, meu irmão, lá no Sushi. O Sushi ainda era onde era o hambúrguer, a gente conversou, sentou, vou punir. Os caras, pune, não, mas vê só isso aqui, não, vou punir não. Eu fiquei nessa, ó, pune ou não pune, pune ou não pune, pune ou não pune, e decidi não punir. E só o atleta que tá envolvido. Os caras queria que eu eliminasse o time, pra dar pontuação pra um time que tava perdendo 3-0. Então, assim, a gente tem que ter uma empatia por todas as partes interessadas nisso. Eu tenho que ter a mesma empatia que eu tenho com o árbitro, eu tenho que ter com o organizador do campeonato, eu tenho que ter com a influência, eu tenho que ter com o jogador, eu tenho que ter com a agremiação. Porque no final, o maior prejudicado é o atleta. Qual a punição pros árbitros? Pois é. Quer ver outra coisa? Quando um árbitro foi punido, por que não há uma nota pública dizendo que ele foi punido? Por que não há uma página que divulgue isso? Não, eu botei ele na geladeira, porque ele vai ficar os jogos sem apitar, e se ele ficar um mês sem apitar, ele fica sem receber a bolacha dele. Porque às vezes o cara apita sem... Ele erra sem saber, beleza. Mas que se for um mês, se for 2 semanas, que vá a público. Que se tome nota, ó, pelo erro ocorrido, tal, coletamos as imagens. Porque vocês punem os atletas coletando as imagens. E as provas testemunhais. Então, que se aplica a mesma coisa para a arbitragem. Entendeu? Então, assim, como eu falei aqui nos vídeos, não critiquei nenhuma instituição em particular. Não falei mal da pessoa, de nenhum organizador. Não falei mal de nenhum atleta. Não tô aqui para punir. Esse negócio de quem... Exato, essa questão de querer aparecer, né? Eu falei aqui. Mas só que não foi Léo que... Mas Léo puniu os caras, o Williams, da competição dele. Ele não puniu... No acordo, ele escreveu lá no acordo. Pra falar a verdade, eu entendo a punição de Léo. Sabe por que Léo agiu assim? Porque se ele pune com um ano União, um ano Lugano e um ano Tubarão Juninho, vocês iam dizer que ele tava puxando, porque os caras jogam com ele, porque ele é treinador. Ney Silva não foi nada do Melancia, gente, porque Ney Silva não tá nem envolvido na várzea. Vocês têm que parar de... Ney Silva foi só um influenciador que tá no auge, gente. Ele tem o mérito dele, mas Ney Silva não é critério pra nada, não. Ney Silva não tem que falar sobre nada, não. Esquece Ney Silva, pô. É que, pronto, eu tô falando isso aqui, mas eu não tenho força nenhuma diante do acordo, não, que eu sou influenciador. Eu só opino. Tá ligado? Ney não tem que estar falando nada, não. Ceará foi banido, sei lá, sei não. Mas só que vai mais gente, é o que eu tô dizendo, vê só. Para Ceará, Romão, indifere, porque Ceará não foi banido da Copa Campinas, mas a Campinas não estava no acordo. Mas os times podem entrar com outro nome, é o que eu tô dizendo. Ou a gente procura, vê só, eu sei que sempre vai existir um problema novo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver, assim, como eu falei, os atletas, eles são a parte mais prejudicada. E são a parte que mais causa um problema. Então, de fato, a punição tem que vir para eles. Só que, tipo assim, em Pojuca os times têm que ter estatutos. Isso pode ser uma ideia.
É o que eu tô dizendo, a gente tem que pegar tudo pra agregar. Dizer, pô, está tudo do time, tá aqui. Quem sabe o CNPJ, quem atrás do dono do time, aquele CNPJ, pra ter uma punição mais branda, uma punição mais dura, pra que ele não entre depois em outro time. Ó, teu CNPJ tá associado a esse time, tu não vai poder botar esse time, não. Pra burocratizar e dificultar. Porque amanhã bota outro nome. Isso aconteceu com o Panelinha. Não tenho nada contra o Panelinha, que fique claro, já falei desde o início da live. Não acho que o Panelinha foi culpado naquela situação do estilo lá, mas ele recebeu uma punição. Bem, ele recebeu uma punição e no outro ano entrou na competição com outro nome. Entendeu? Então, assim, primeiro de tudo, o organizador de campeonato não pode levar uma satisfação pessoal que tem com um atleta que passou a competição para dentro de campo. Não acho, segundo ponto que eu falei aqui, não acho que a punição de Léo para os times, para os atletas e a agremiação do seu campeonato, eu não acho que foi ruim. Por quê? Porque ele é treinador de time também. Então, se ele não coloca uma pena dura, vocês seriam os primeiros a reclamar. Agora, penso que o acordo da Várzea, veja, eu não posso dizer que o acordo está certo ou está errado, não. O acordo tem os seus critérios. Mas eu penso que essa punição de Juninho, Lugano e Tubarão, nesse campeonato, olha aí, ó, tem que ter, ó, tá vendo? Ó, tem que ter CNPJ, tá vendo o Pedro Lucas falando aí, ó. Tá vendo? Exato. Outra coisa, a unificação desse acordo de lá, que eu fui o pioneiro com o daqui, tem que ser formalizado. A partir de agora é um acordo só. A partir de agora cada um vai ser independente, mas eles podem unir as punições. Não há nada formalizando isso. Isso é no critério dos caras. Ah, vou juntar, pô, vamos juntar. Já foi definido. Definido quando, em que reunião, em que pauta, em que ata. Tem que ter essa transparência. Não é porque a gente tá duvidando da capacidade dos caras, não. É porque quem tá lá fora precisa reconhecer isso. É como um político. Um político tá lá gerindo uma cidade, um município, um país. Tem uma coisa chamada portal da transparência. No portal da transparência tu vê quanto o cara recebe, quanto foi destinado para uma licitação. Porque aí tu pode investigar e fuçar para ver se ele desviou, para ver se ele roubou. É a mesma coisa. Tem que botar o nome completo dos árbitros, foto, como foi dos jogadores. Exato! Fulano foi punir aquele campeonato. Pá! E aí vai. Porque sabe o que vai acontecer? Sem receber a galinha. Exatamente. E os times vão continuar entrando. E os caras que agrediram, não vai mudar em nada. Isso não vai mudar em nada. Tá ligado? Então, que fique claro, eu acho assim, para resumir a história aqui, eu não acho que a punição do Léo foi pesada demais porque foi pro campeonato dele. E não é só ele que decide, tá certo? Ele não decide só, ele decide com um corpo de diretores. Ele não é o dono do campeonato apenas. Então, eu acho que foi justa. Ninguém sabe qual foi as intenções de Léo. Eu não estava lá na hora do que ele julgou a punição. Mas eu entendo que fez ele dar essa punição dura porque ele também é treinador e trabalha com os caras em outros times. Se ele não faz isso, vocês seriam o primeiro a falar. Massa. Agora, uma vez que o caso é passado ao acordo, é que a questão já muda. Por quê? Porque o acordo não é só decidido por uma pessoa. O acordo pega a súmula do árbitro e pega a punição da competição, ou seja, não é votado sozinho, pega tudo isso, pega a súmula do árbitro, mais a punição da competição, mais a decisão deles. Então eu acho que ficou muito pesado. Acho que não vai mudar em nada na vida do dono dos times. Sinceramente, todo respeito a Bruno da equipe do União, não vai mudar em nada. O cara ficar no jejum, bota outro nome e joga. E os caras sabem que é a mesma, os caras que estão encabeçando não vão, poxa, vamos assinar naquele time. Não vai mudar nada. O que vai ser prejudicado são os caras que, por mais que, como eu falei, por mais que eu ache que eles incitaram, que eles não fizeram o ato concreto. Mas só que ele não vota só não, Williams, pelo amor de Deus, é uma equipe de pessoas. Se ele votasse só, beleza. Não tem que estar falando nada de Léo aqui não. Tudo é votado. Existe, o acordo é composto por Escalante, que representa os árbitros, e o dono de todas as competições. Ninguém vai botar Léo nesse pacote, não. E não é só Léo que representa a competição, não. É Léo e todos os outros caras. Tanto é que no documento não tá o nome dele, Léo Brito. Tá outro cara. Então, assim... Exatamente, olha aí, ó. O time campeão do Campeonato Rural de Pejuca, o time do Panela Oense, não pode participar do Campeonato Pejucano porque não tem estatuto. É o que eu digo. Se vocês querem punir um time, puna do jeito certo. Burocratizando a criação do time para que o time de fato tenha uma organização. Deus abençoe, Mirelle. Valeu, tamo junto, obrigado. Sobre os atletas, achei dura demais. Por mais que eu me compactue com a dor do árbitro, eles não agrediram. Quem agrediram foram pessoas que não vão jogar, que não vão receber bolacha. Pelo contrário, só sai do bolso dele. Para ele não, vai sair do meu bolso.
Então são essas coisas, tá? E sobre a Copa Campina foi o que eu falei. Penso, todo respeito a Yuri, a Copa Campina, acho que foi totalmente parcial dele. Como eu falei, você tentou fazer, não botar quem você quiser no campeonato. Mas penso que você está indo por um caminho que cedo ou tarde vai lhe prejudicar. Olha aí, ó, União Futebol Clube vem aí. Infelizmente, pô, vai. Aí se vocês punirem os caras, vai dizer o quê? Aí vocês vão impedir os caras de entrar? São essas coisas. Eu acho que a gente tem que dar a cada um o que lhe cabe. Sobre a questão de Guilherme, é essa. Acho que está sendo apenas pessoal, meu ponto de vista. É um direito dele, a competição é dele, da equipe, da organização, bota quem quiser. Mas ela não tem fundamento perante os documentos que eu tive. A de Guilherme não tem nada a ver com a Copa das Favelas, a Copa Campina. E acho que essa punição dos caras no acordo foi pesada demais. Porque eles peitaram o ato, mas não deram. Se vai pra cima do cara e dá-lhe, aí pronto, ó, registrou, filmou, deu no cara, lavra. Mas não deu, cara. Enquanto ele ficarem só segurando ele, já houveram essas e outras situações. E eu provei aqui na Copa Totó, na última Copa Totó. Os caras peitaram e cercaram o Baiano, na verdade. Cercaram o ato. Ficou assim, ó, um campo aberto do Totó. E nenhum daqueles caras que cercaram o ato foi pro acordo. Certo? Então, assim, se vocês não tiverem um critério, se vocês não tiverem um peso, se vocês não tiverem um estatuto do acordo disciplinar, vocês vão levar o futebol de várzea para um caminho que ele é perigoso, certo? E como eu disse, se vocês duvidam que um campeonato ele perde a mídia, olhem como exemplo o X1. O X1 Raiz era um negócio que bombava. Quando a X1 Brasil decidiu fazer um campeonato que não tem premiação, que não tem aposta, perdeu o hype. Então, por mais que a gente goste ou não desses atletas, esses atletas que atualmente jogam, os caras que vão criando mídia através das nossas lentes, eles são peças-chaves para que o campeonato ele tome uma certa estrutura, uma certa mídia. Por exemplo, o Tesoura jogou os times, não só o Tesoura, Caixa d'Água, esse time mais midiático, Voa Célia. Quando pega os times que não tem os caras rodados, que é meia boca, não vai influência, não tem, dá nem graça, os caras jogam por jogar. Agora quando pega um time bom, então isso é a prova que, querendo ou não, por mais que a gente goste ou não dos caras, quando o time tá bem montado, quando tem atletas de peso no futebol de várzea de Pernambuco, o campeonato ele toma corpo, ele cria mídia, ele ajuda vocês a colocar de novo e de novo. Porque, querendo ou não, exemplo, exemplo, sai a União do campeonato, que provavelmente vai entrar com outro nome. Vocês perdem um time que está sempre disputando, que está sempre ganhando, que tem uma história no campeonato de vocês, seja na Copa das Favelas, seja na Copa Campina. Se os jogadores midiáticos que são bons de bola, que são midiáticos que são bons, param de jogar, o campeonato começa a perder o hype. A prova é tanta, com todo respeito à Copa das Pedreiras, lá o minicampo, ele já existe há 30 anos, mas indiscutivelmente, depois que a gente começou a ir pra lá, depois que a Darlan já morou lá, mas quando o Darlan começou a filmar lá, Água Boa, Heitorzinho, eu comecei a filmar o MDV, o campeonato começou a pegar um corpo, e a gente viu esse ano no aberto vários times muito qualificados. Antigamente era 2, 3, hoje em dia todos os times eram suspeitos, não, eram propícios de ganhar a competição. E a prova é tanta que os times badalados caiu. O Jato caiu com o Real Jequiti, o MDV caiu. E chegou o Botafogo e o Boca Juniors, que foi 2 times também, porque trouxeram Yuri para um time, trouxeram o Giva, trouxeram... então assim, o BDC formou um timão. Então assim, todo mundo é importante na várzea, gente. Todo mundo é importante na várzea. Tá ligado? A gente vê muito organizador aí, não no Recife não, que os campeonatos são mais consolidados, mas eu vejo o organizador aí lutando para poder botar os times para jogar, dividindo o pagamento de inscrição, tá ligado? Então assim, é isso, velho. Paulo foi punido, sei não, velho. Vocês estão levando a várzea por um caminho que não é sadio, tá ligado? Essa é a minha opinião, fiz questão de falar aqui pra vocês, respeito a todos vocês, mas também tenho meu direito de discordar. Que fique claro aí a todos, né, que estão aqui assistindo a live, que eu não falei de ninguém em particular de forma maldosa, desrespeitosa, porque eu sei que isso também pode impedir o meu acesso aos campos, tá? Mas a verdade tem que ser dita, doa quem doer, porque é o mesmo tipo de atitude que eu queria que tivessem comigo, tá certo? Eu acho que o acordo tem muito a melhorar, acho que é uma ferramenta importante, mas acho também que todo mundo pode, do dia para noite, pode chegar e dizer assim, ó, eu não vou botar minha competição no acordo e vou arrumar um árbitro que queira. Porque na Campina tem árbitro que não tá no acordo e apita. Na em Peixinhos tem gente que bota o campeonato e não tá no acordo e joga. Então assim, o acordo é uma ferramenta importante, eu sou super a favor dela, coloquei minha primeira competição nela,
Mas do mesmo jeito que uma competição ela pode entrar no acordo, o cara pode fazer uma competição amanhã e não botar o acordo. E botar punições também. Claro que o acordo é muito melhor, porque impede o cara de jogar várias competições. Mas foi desproporcional, exatamente. Identificar os causadores, exatamente. Correia Lindense, meu parceiro Cabo Gato. Exato, obrigado, Romão, obrigado. Tô aqui pra falar a verdade, velho. Doa quem doer, tá ligado? Mas também conto com vocês se algum tipo de retaliação acontecer à minha pessoa, porque muita gente toma pro coração. Eu tô tendo uma dificuldade muito grande na competição, porque nem fazer a minha várzea, porque eu vim de um ambiente onde tudo é muito explicadinho, as pessoas tratam umas às outras muito assim. E na várzea, com todo respeito ao pessoal que mora em comunidade, eu tô aqui para falar porque é favela ou que não é, mas às vezes o nível de instrução do nosso público, do nosso ecossistema é baixo. E tudo que a gente fala, as pessoas já tomam pro coração, acham que o cara é contra, é a favor. Eu tenho que explicar, dizer, explicar de novo, explicar que a grama é verde, que isso aqui é azul, que isso aqui é branco, e reexplicar porque é branco, porque é azul, pra galera entender que a gente não tá contra ou a favor de ninguém, e sim pelo futebol de várzea. Nada foi culpa do União e Força. Eu acho que tem uma parcela de contribuição dele sim, porque o atleta tava. O cara representa o teu time, o time que tu torce. Só que eu acho que foi desproporcional. Ele não botou a camisa pra torcer não, mano. Ele tava na beira do campo. Aí tu tava na beira do campo. Ele tava com um massagista assinado. Ele tava dentro do campo. Ele foi expulso do campo, porque ele tava lá criticando o árbitro. Então assim, sem mais delongas, é isso, beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado aí. Compartilhe pra geral. Igor Oliveira, Emoção das Quatro Linhas, Várzea de Pernambuco. É nóis.